O inferno não sabe o fim da nossa história. Ele vai continuar tentando do jeito dele. Ele vai continuar fazendo. E nós vamos continuar vencendo cada batalha, porque nós temos o Senhor. Mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Eu estarei com você. Parece que vai afogar? A palavra diz assim: eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, ele não encobrirá você. Essa é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então, nós estamos vivendo aqui o tempo de outubro. Começamos outubro ontem. Glória a Deus por isso, gente. O ano já está acabando. Está sendo rápido ou não está? Está voando, Verinha. Gente, nosso filho vai casar no final desse mês e passou assim, ó, muito rápido. Eu me tornarei, oficialmente, nos tornaremos, né? Me tornarei sogra. Glória a Deus por isso, gente. Sogra maravilhosa em Deus. Se tem um negócio que eu sempre pedi para Deus é para ser uma sogra estilo o relacionamento Ruth e Noemi. Então é esse que eu quero, é esse que eu quero viver, e é esse que eu busco, e é por esse que eu sempre orei na minha vida, e eu espero que seja assim em nome de Jesus. E se você ainda não é sogra e não tem nora, ore por isso também. Então vamos lá, nós estamos vivendo um mês de outubro, nós terminamos o mês de setembro, e o mês de setembro foi um mês que nós, como mulheres da igreja e como igreja, nós temos vivido, claro, desde janeiro, um tema que Deus colocou no coração do nosso pastor, para vivermos em santidade, para conquistarmos no Senhor, e Deus tem feito isso, Deus tem nos feito conquistar grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Nós estamos felizes pelo tanto que Deus tem nos dado. Nós estamos felizes pelo que o Senhor tem feito. Nós estamos felizes porque se um dia nós vacilamos, se um dia nós erramos, o Senhor vai lá e nos permite recomeçar. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que nos permite reparar os erros, pedir perdão e seguir em frente. E conquistar novamente no Senhor uma nova história, e eu agradeço e louvo ao Senhor por isso. Mas em setembro, nós começamos o culto aqui com um tema para as mulheres, e meninos, vocês podem participar conosco, não tem problema nenhum, e nós vivemos aqui o tema aproveitando a primavera, que Deus tem uma primavera para cada estação da nossa vida. Esse foi o nosso mês de setembro. E agora, em outubro, nós estamos trabalhando uma série de mensagens onde nós seremos discipuladas no tema Mergulhando nas Águas Profundas em Direção à Santidade. Nós vamos conhecer, através da Bíblia, alguns rios que a Bíblia cita. E a cada rio que eu e você formos aprendendo o que está escrito na Bíblia, eu tenho certeza que em nós será gerado mais intimidade com Deus e mais santidade. Quem crê nisso aí, diga um amém, bem gostoso, um amém bem forte, porque nós sabemos que a palavra de Deus gera em nós santidade, gera em nós liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra, traz liberdade para as nossas vidas. Então, a cada terça-feira, já fica o convite para você, mulheres de Deus. E hoje os homens estão aproveitando aqui conosco, e é para toda a família, os nossos filhos, os nossos pequenos já estão sendo ministrados lá. E nós tivemos essa ideia também porque outubro é o mês das crianças. E nós queremos honrar os nossos filhos, um presente do Senhor para cada um de nós, não é assim? E nós sabemos que o inferno tem jogado pesado com os pequenos. Se o inferno joga pesado,
Nós temos um Deus que sabe muito melhor estratégias de vitória sobre a vida dos nossos pequenos. E é isso que Ele tem nos ensinado, e é isso que eu e você vamos fazer, e nós vamos guerrear segundo as guerras que o Senhor tem colocado para nós. Então, a cada terça-feira, mulheres vão estudar aqui os rios da Bíblia. E eu não sei se você conhece muitos rios que estão citados na Bíblia, mas eu sei que a cada terça-feira você vai aprender. Eu sei que a cada terça-feira você vai viver um rio que está escrito na Bíblia e vai ser passado um cenário e vai ser dito algo da parte de Deus para que você possa entender o que Deus quer dizer para você, o que Deus quer trabalhar contigo, qual é a característica, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, ou o que precisa ser ressaltado, ou o que precisa ser tirado, e Deus vai trabalhar conosco nessa visão de cada rio que está descrito na Bíblia. E o rio de hoje é o Rio Nilo. Quantos conhecem aqui o Rio Nilo? E eu sei que o Rio Nilo é um rio bem conhecido. O Rio Nilo, hoje, o Rio Nilo, na verdade, é um dado que está aí nos livros de geografia, nos livros de história, e se você der um Google, você vai achar essa informação. O Rio Nilo é o rio mais extenso do mundo. Tem algumas controvérsias aí com o rio aqui nosso, um rio aqui brasileirinho, não é? Que é o rio. Muito bem, mas dizem que é o Rio Nilo, enfim, não sei. Ele mede 6.650 quilômetros de extensão. Ele passa por todo o nordeste da África. Eu pensei que fosse só no Egito, gente. Não. Ele passa por todo o nordeste da África, incluindo Uganda, Sudão, Sudão do Sul e Egito. E se você se recordar na história antiga do Egito, você que conhece a Bíblia, que passou pela história das páginas da Bíblia, você sabe que muitas vezes a prosperidade, a riqueza, o Egito ser uma potência mundial, se devia às cheias que o Egito experimentava, e quando havia baixa das águas, às margens do rio Egito, aquele solo ele era tremendamente fértil, e aí havia prosperidade agrícola naquele lugar. E o Nilo na Bíblia? O Nilo na Bíblia, ele foi o cenário de muitas coisas que eu e você conhecemos. O rio Nilo, ele foi o cenário da primeira praga do Egito. Quantos se recordam qual foi a primeira praga do Egito? O rio se tornou em sangue. Não foi assim? Moisés pegou o seu cajado e, segundo a palavra de Deus, ele toca no rio e o rio se torna sangue, e tudo que havia no rio, que era vivo, que trazia riqueza, que trazia esperança, que trazia prosperidade, se torna sangue e tudo vira morte. E o que eu quero falar sobre o Rio Nilo tem muito a ver com isso. Tem a ver com os decretos no Nilo. Decretos de morte. Mas que Deus anula e traz para nós decretos de vida. A primeira praga do Egito aconteceu, e o cenário foi o Rio Nilo. Ainda do Rio Nilo, se você se recorda, foi o que alçou José aos mais altos cargos do Egito. Você se lembra como foi? José passou por cenários incríveis, não tão incríveis assim, ele passou por uma história de muitas situações e que talvez eu e você não suportássemos. Ele tinha muitos sonhos, lembra disso? Lá vem o sonhador, não foi assim que os irmãos de José falavam com ele? E Deus tinha promessas na vida dele. Imagine, Deus fez uma promessa na tua vida e você conta para todo mundo: olha, Deus fez promessas, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho, eu via que todos se curvavam perante mim, a lua, as estrelas. Eu sei que isso vai acontecer e Deus me deu um sonho. Os irmãos dele ficavam irritados e o pai dele guardava essas coisas. E de repente, parece que o cenário, nada disso aconteceu. Muito pelo contrário. Ao invés dos irmãos se curvarem perante ele, os irmãos jogam ele num poço. E aí, muitas coisas aconteceram até que ele vai para o Egito. Ele para na casa de Potifar, ele sofre ali um assédio,
ele ali, a vida dele vira completamente, ele para na prisão, está acompanhando comigo a história de José, e aí ele, na prisão, ele revela o sonho de 2 homens, e ele diz para esses homens, não esqueçam de mim. E esses homens esqueceram de José. Inicialmente se esqueceram de José. Mas depois Faraó tem um sonho, e o Faraó sonha com 7 vacas magras e 7 vacas gordas saindo da onde? Do rio Nilo. E aí se lembra um homem que estava na prisão de que havia um homem, um hebreu, um escravo hebreu, que interpretava sonhos. Então José também interpreta o sonho de Faraó, e ele é alçado àquele cargo máximo, e aí começa toda a história do povo hebreu no Egito. Decretos no Nilo. E eu quero conversar com você sobre um decreto no Egito, no rio Nilo, que aconteceu com uma família que estava lá já vivendo a 3ª geração como escravo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 2, capítulo 1. Versículo 1, digo. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Não se esqueça, o nosso cenário, o nosso rio é o rio? O rio da noite de hoje é o rio? Rio Nilo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E aí, em Êxodo 6, pare e olhe para mim, para você entender quem é esse homem, quem é essa mulher. Em Êxodo 6, eu e você acabamos sabendo que esse homem é Arão, e essa mulher é sua tia Joquebede, que lhes dá a Deus por filhos Arão e Moisés. Então, nós estamos falando aqui dos pais de Moisés, certo? Então, o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher chamada Joquebede, da mesma tribo. Versículo 2. E ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que ele era bonito. Ela o escondeu por 3 meses. Versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino. Colocou nele Moisés e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Então eu queria que você entrasse aqui comigo nesse cenário. Um homem e uma mulher se casam, um homem e uma mulher concebem, um homem e uma mulher dão à luz a um filho, e eles precisam, diz a palavra de Deus aqui com grande clareza, que a sua mãe já não podia mais escondê-lo. E se você pegar aqui a história pela metade, sem entender o que tinha acontecido antes, você vai falar, mas por quê? Porque uma mãe que dá à luz, se no versículo 2 diz que esse menino era bonito, por que essa mãe precisava esconder essa criança? No versículo 2 diz, ela engravidou e deu à luz a um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Mas por quê? Gente, às vezes o filho nem é bonito, né? Mas a mãe diz que ele é o quê? É bonito. Nossa, mas esse menino é lindo. Mas que menino gracioso. E por que você vai esconder o menino se ele é lindo? E aí, se você pega aqui essa história no meio, sem entender o que está acontecendo, você poderia... E às vezes tem um perigo a gente pegar e ler a Bíblia assim meio picotada, não é, gente? A gente, vou ler a Bíblia hoje, aí você pega lá, né, Vivi, e abre assim, deixa eu ler aqui, e aí você começa a ler, e você cai exatamente nessa parte aqui. Um homem e uma mulher se deitaram, eles tiveram um filho, e olhou a mãe para esse menino, e ela viu que o filho era bonito, e essa mulher escondeu esse menino, e ela teve que esconder ele por 3 meses. Gente, o menino é feio, a gente quer mostrar para todo mundo, a gente bota nas redes sociais, a gente fala, olha que gracinha. Não é assim que a gente faz? Aí a gente fala assim, como assim? Qual é a criança que é uma gracinha?
Mas eu queria que você entendesse aqui o que estava acontecendo no Egito nessa época. Havia um decreto aqui no Egito. Havia algo que estava sobre a família de Joquebede. Havia um decreto de morte. E a sepultura e o local de morte e o modo de matar era exatamente o rio Nilo. Uma vez que o modo que Faraó, se vindo encurralado pelo crescimento do povo de Deus, ele usou várias estratégias. Primeiro ele começa a oprimir o povo. Veja, se não é exatamente assim que o nosso inimigo faz conosco. Ele começa a oprimir. Diz a palavra de Deus que ele começou a amargurar o povo com tanto trabalho, sem necessidade. Ele começou a ver que o povo crescia tanto que ele pensava que o povo poderia se rebelar e sair do Egito e levar as coisas ou tomar o poder. E aí ele começa, Faraó, a pensar em estratégias para sufocar o povo de Deus. Mas glória a Deus, porque o Senhor não perde o controle. Sabe, Satanás pode ter muitas armas, mas poderosas são do Senhor as armas. As armas que Ele coloca nas nossas mãos são poderosas nele para destruir qualquer fortaleza. E eu louvo ao meu Senhor por isso. Havia um decreto de morte, porque desde o princípio, se você se recorda no Gênesis, Satanás sempre tentaria acabar com a descendência da mulher, mas ele só conseguiria ferir enquanto Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Ele sempre tentou, e mais uma vez ele tenta no Egito, através de Faraó, acabar com toda a descendência masculina. Ele coloca opressão, ele coloca trabalho, ele tira do foco, ele começa a colocar situação de morte. Já que a situação de amargura e muito trabalho não deu certo, Satanás começou a pensar em outra estratégia. Então eu vou pegar as parteiras. Se lembram das parteiras do Egito? 2 mulheres obedientes, 2 mulheres crentes, 2 mulheres que declararam: ei, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Se eu tiver que perecer, eu pereço, mas eu não obedeço a Faraó. Faraó dá uma ordem: a todo menino que nascer, matem. Se for menina, deixem viver. Mas se for menino, mate. Só que as parteiras obedientes ao Senhor, elas não fizeram isso. Elas frustraram os decretos do inferno. Elas não obedeceram uma ordem orquestrada por Satanás. Então escute, Joquebede escondeu o menino, porque os planos iniciais do inferno haviam falhado. Mas o inferno não desistiu e veio mais uma vez com outra estratégia. Já que não deu certo a opressão. Sabe, queridos, muitas vezes Satanás vai usar palavras para nos desviar do propósito. Muitas vezes o nosso foco, o nosso olhar, como nós oramos aqui, o pastor orou, a tia Aninha orou e a Flávia orou, os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé tentarão ser desviados. Satanás vai tentar lançar dados inflamados, porque se a palavra diz que nós temos um escudo da fé para usar de anteparo contra os dados inflamados do maligno, é porque ele vai lançar, é porque eles existem, é porque eu e você precisamos usar esse escudo, essa proteção. Isso é real. Eu não posso baixar a guarda. Ele vai tentar, mas ele já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. A nossa mente está guardada em Cristo Jesus. E aí 2 estratégias já tinham dado errado. Então o Faraó diz: bom, já deu errado a estratégia de sobrecarregar, de amargurar. Já deu errado a estratégia das parteiras. Então agora eu vou lançar um decreto que todo o povo lance os meninos no rio Nilo. Então o povo estava autorizado.
pode matar os meninos. Lança no rio. Esse rio é um rio de morte. Eu não sei se você conhece algumas coisas sobre o Nilo, mas lá dizem que tem uns maiores crocodilos aí. Dizem também que é um rio onde se oferecem sacrifícios a demônios. E naquela época já era assim. Havia um decreto de morte. E Joquebede, que já havia guardado o seu filho, e já tinha sido vitoriosa, e já havia tido a vitória de 2 decretos lançados no inferno, ela guarda e protege o seu filho durante 3 meses. Interessante que a palavra diz que ela viu que ele era bonito. E melhor ainda que essa palavra original, no bonito, ela não quer dizer que ele era lindo, que ele era incrível, que ele era modelo, que ele era maravilhoso. Mas a palavra diz, essa palavra no original, inclusive é um dos discursos que Estevão faz quando está diante do Sinédrio, e diz que por esse tempo nasceu Moisés, Atos 7, 19 e 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Joquebede e seu pai, eles olham para Moisés e eles sabem que Deus tinha um propósito especial na vida daquela criança, na vida do seu filho. Escute aqui. Deus tem um propósito especial na vida do seu filho, na vida da sua descendência. Vale a pena todo esforço. Vale a pena você guardar. Vale a pena você ter fé, porque em Hebreus 11, 29 diz que, e é enfatizado que os pais de Moisés o esconderam pela fé, porque eles criam que Deus poderia fazer algo sobrenatural, apesar de haver um decreto de morte. Eu creio que muitas crianças se perderam, mas havia algo especial. Eu e você geramos filhos para que sejam bênção aqui nessa terra, em nome de Jesus. Nós geramos filhos no nosso ventre, mas nós geramos filhos espirituais também. Ela engravidou e ela olhou para esse menino e ela viu que Deus tinha alguma coisa com esse menino. E Joquebede, ela não aceita o decreto do inferno e ela disse, eu não sei se ela ouviu uma promessa, mas eu sei que ela confiou, eu sei que ela creu, eu sei que havia um decreto, eu sei que ela sabia que o Nilo era um lugar de morte. E o versículo 3 diz assim, que ela não podia mais esconder Moisés. Já havia 3 meses, provavelmente porque ele era um menino, não sei, barulhento. Eu não sei se ele era igual ao Lucas, porque o Lucas, ele até 6 meses, né, Anderson, ele chorava tanto que eu acho que a vizinhança achava até que a gente estava dando surra no bebê recém-nascidinho, e o menino chorou até 6 meses. Era tanta cólica que eu ficava assim, meu Deus, eu vou levar esse menino para o médico? Tem alguma coisa errada com esse menino? Não é. Aí a Merine foi o contrário, né? Merine dormia tanto que eu falava assim, meu Deus, tem alguma coisa errada com essa menina? Ela não chora, ela não acorda. Não é, ela é demais. Eu falei assim, a terceira noite, eu falei, morreu, né? Porque não acordou à noite, não chorou, não é possível, não é? Então, eu clamo em nome de Jesus para que os filhos de vocês durmam realmente a noite toda. Mas Moisés, ele ficou, depois de 3 meses, impossível de guardar, impossível de esconder, não dava mais, era impossível. Mas Joquebede, eu acredito que, óbvio que com a ajuda de toda a família, eles devem ter se unido. E olha, eles estavam enfrentando um grande perigo, porque havia um decreto. E se pegam Moisés ali, não seria só a morte de Moisés, seria a morte de toda a família. Sabe de uma coisa? Cada membro da nossa família vale a pena.
A nossa descendência vale a pena. Os nossos netos valem a pena. Os nossos pais valem a pena. Lute pela sua família. Esconda-os. Corra risco se for necessário. Mas lute por eles. Ela já não podia mais esconder Moisés, ela não tinha mais como fazer, porque era impossível. Se ela o fizesse, ela colocaria toda a sua família em risco. Mas note que em Hebreus, a palavra diz que pela fé, ela ousou fazer isso com Moisés. E a palavra diz no versículo 3, que ela pega um cesto, feito de junco. O junco, ele crescia à margem do rio Nilo. E ela o vedou com piche e betume, para que ele ficasse totalmente impermeável. E dizem ali que é um protótipo da arca, né? Feito ali como se fosse algo realmente para que flutuasse. E ele flutuou. E ela coloca o menino. E ela deixa o menino entre os juncos. E os juncos ficavam aonde? No rio Nilo. À margem do rio Nilo. Joquebede escondeu Moisés, porque havia opressão. Joquebede escondeu Moisés, porque ela não aceitou o decreto de morte do inferno. Escute aqui. Não aceite palavras de morte sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. E mais, não declare você palavras de morte sobre a tua casa, sobre a vida da tua família. Não faça ameaças que quebrem, sabe, a segurança, a confiança. Em nome de Jesus, não façam isso. Gerem um ambiente de paz, entende? Muitas vezes eu e você geramos um ambiente de morte, porque o poder da língua, o poder da vida está nas nossas palavras. Tenha cuidado. Ela precisou esconder Moisés, porque ela não aceitou. Ah, mas vai ser assim mesmo, sabe? Todo mundo vai morrer. As crianças vão morrer. Eu já tenho 2 filhos. Eu já tenho Arão e eu já tenho Miriam. Então, assim, ele vai ter que morrer. Ele nasceu, coitado, ele nasceu sob o decreto. Irmãos, não desistam de ninguém. Em nome de Jesus, eu não desisto. Eu não desisto de ninguém. Não é? Aline Peluso, eu não desisto de ninguém. O rio Nilo seria o fim para uma ordem dada por Deus. A ordem dada por Deus era crescer e multiplicai-vos. E essa ordem, ela ia contrária à palavra de Deus. A ordem ali paralisava um decreto dado por Deus, porque o povo começou a ter medo de procriar. Faraó manda matar uma geração de meninos. Mas Joquebede não aceita esse decreto do inferno sobre a vida dela e sobre a casa dela. Eu, se fosse você, começava a declarar a palavra de Deus, declarar a palavra de vida, declarar o que está escrito na tua casa, porque é a palavra que é viva e eficaz. Ela começa a transformar a nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu começo a declarar coisas, sabe que tem gente que é hipocondríaca, não é assim? O que é hipocondríaco? É aquele assim que está com mania de doença, né? Ah, esse fulano, eu estou com essa doença aqui, já vê um sintoma, não é assim, Rômulo? Ah, eu estou sentindo uma dor aqui, a pessoa estava com uma dor aqui, não era rim, não. Aí você vai descobrir o amigo que estava com tumor. E eu também estou com tumor, então, né? Tumor na coluna. Mas tem gente que é assim, ó. Começa a contar as tristezas que passa, os traumas que passa. Gente, tem hipocondríaco espiritual, tem hipocondríaco emocional. Às vezes a vida da pessoa é uma bênção, mas ela começa a ouvir e ela acha que ela passa por aquelas mesmas crises e dores. Em nome de Jesus, irmão, você é salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Não aceite decretos de morte. O Nilo era o fim para muita gente, para muitas crianças, mas não para a família de Joquebede. Um decreto do inferno não é o fim para mim, para você, para a nossa família, para a nossa parentela, em nome de Jesus. O inferno diz, pega e joga no Nilo.
O inferno diz: desista da sua família. O inferno diz: desista do teu sonho. O inferno diz: é só isso mesmo, acabou. O inferno diz: a tua vida não vale. Mas o Senhor nessa noite anula esses decretos que não combinam com a palavra dele, porque ele se manifestou para destruir as obras do inferno na nossa vida, e ele veio para dar vida e vida em abundância. O inferno diz: chega, você não tem mais jeito. Mas a palavra diz: não há ninguém que não seja merecedor da graça. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. O inferno diz: olha, não tem mais vinho, não tem mais alegria. Mas o Senhor diz: ei, eu transformo qualquer casamento. Eu devolvo a alegria. O inferno diz: você perdeu. A Bíblia diz: ei, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Eu fico com o decreto do céu. Eu quero seguir aquilo que diz a palavra. A ideia do inimigo é oprimir, é tornar a vida amarga. Mas quanto mais, olha que interessante, eu e você precisamos aprender isso aqui nessa noite, olha para mim. Quanto mais o povo do Egito, o povo hebreu, digo eu, desculpem, quanto mais o povo hebreu era apertado, oprimido, amargurado, decretos de morte, eles recuavam, eles se enfraqueciam, eles choravam pelos cantos, eles diziam: eu não aguento mais, eles diziam para mim: chega, eles diziam: não vou mais crescer. Não, quanto mais eles eram espremidos, mais eles cresciam, mais eles se espalhavam, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos fazer o contrário do que o inferno deseja. Quanto mais as provas vierem, eu e você vamos declarar: eu sei que não veio sobre mim uma prova em que Deus não me dá um escape. Eu sei que não vem sobre mim uma prova em que Deus não me faça suportar. Eu sei quem é o meu Deus e eu sei quem eu sou nele. Os inimigos tentaram muitas coisas, mas nenhuma estratégia dá certo, porque nós temos o Senhor. Se havia um decreto de morte para a vida de Moisés, ele ainda continuava vivo. Deus levanta pessoas. Deus levantou as parteiras, e elas foram uma bênção na vida de Joquebede, na vida de Arão. E eu queria que você entendesse nessa noite que há algumas lutas e algumas coisas que você, como pai e mãe, vocês precisam fazer. Elas fizeram a parte delas. Mas ela precisou, Joquebede, ir ao Nilo, pegar o junco, cortar o junco, trançar o junco, passar betume, passar o piche, pegar o seu filho, colocar dentro, tampar o cesto e colocar lá. Escute uma coisa: dá trabalho, portanto não fique em casa dormindo. Dá trabalho, mas vale a pena. Você acha que o ministério infantil vai cuidar do seu filho para sempre? Vai ter uma hora que não vai dar mais para esconder. Vai ter uma hora que eles vão fazer escolhas. Vai ter uma hora que não vai dar mais conta. Vai ter uma hora que as mães que estão aqui sendo cuidadas, as líderes não vão dar mais conta. Você vai deixar para que as líderes tomem conta? Você precisa sair da tua casa em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe, queridos, eu tenho certeza que o pastor dá o melhor de si para estar aqui. Que ele abre mão de descanso. Que ele abre mão de um sono para estudar, para ministrar. Que líderes aqui fazem isso, os pastores. Vocês pensam que o pastor Pedro, preparando as lições, ele não perde algumas noites de sono, revisando, olhando para que vocês sejam ministrados? Mas você precisa sair da tua casa. Você precisa estudar. Você pensa que
para nós estarmos com as mães aqui domingo à tarde. A Janaína, você vai estar onde, irmã? Sai! Pega o junco, corta o junco, trança o junco, passa betume, traz o teu filho e a tua filha à igreja. Ai, mas ele não acorda. A gente dá uns tapas e acorda essa criança em nome de Jesus. Cadê a tua autoridade? Olha aqui, o junco estava à mão. Não tinha nada difícil, não tinha nada caro, não tinha nada que ela não pudesse pegar. Deus te deu o junco é autoridade. Não feche os olhos para o que o teu filho está fazendo de errado, em nome de Jesus. Sai da tua casa, mulher. Homem, acompanhe teu filho, porque vai ter uma hora que vai precisar deixar. Vai ter uma hora que você não vai poder escolher mais por ele. É necessário. Ou você vai delegar, ou você vai ficar delegando a vida inteira. Eu estava contando outro dia uma experiência que eu e o pastor Anderson estamos tendo. Dá trabalho. Lucas vai casar em outubro. E ele nos botou para fazer um devocional de 31 dias de oração e jejum pelo casamento dele. Ô, gente, se o menino não fosse crente, ele não ia colocar a gente para orar, fazer jejum, e uma vez por semana tem vídeo chamada para saber se, né, para fazer o resumão lá dos 7 dias. Dá trabalho, mas vale a pena, aleluia! Sabe por que eu digo isso? Porque Moisés foi para o cesto, Moisés foi para o, diga, Nilo. Era um lugar de morte, mas ali Moisés encontrou vida. Dali Moisés encontrou vida. Saiu dali, foi o maior legislador. Ele escreveu os livros que você lê. Fala para mim. Gênesis, Êxodo. Ei, foi ele que escreveu. Entende isso? O que o teu filho vai ser, o que você vai ser, dá tempo você aqui, ser muita coisa em Deus. E eu não estou falando de coisa para as pessoas verem, eu estou falando de coisas que Deus vai olhar e vai falar: ei, esse aí é o meu filho, eu me agrado nele, tenho prazer nele. Tenho prazer nele, tenho prazer nele. As pessoas vão olhar e vão falar assim: vem fazer meu casamento. Eu olho, eu gosto, eu vejo Deus em você. É isso. Então escute. Deus não pede nada que não esteja, pelo menos a uma distância em que nós possamos alcançar. Irmã, não abra mão, irmão. Eu tenho dito para as mulheres que estão conosco aqui às 16 horas, conversem sobre o que o pastor ministrou no culto. Você viu a mensagem do pastor hoje? Lembra o texto? Você viu o que ele falou? O que mais te chamou a atenção? Ao invés de ficar falando bobagem, entende? Ao invés de ficar falando que não gostou, das bobeiras. Gente, entende isso? Em nome de Jesus. Então ela foi. Deus levanta pessoas, mas você precisa sair do teu lugar. Você precisa sair do teu lugar. Porque depois vai chegar um tempo e você vai dizer: ai, foi, não sei lá, não sei onde eu errei, o que eu errei. A culpa não é minha, os filhos fazem escolhas. Sim, eles fazem escolhas. E você também. Você escolheu ficar em casa. Você escolheu não acordar ele. Você escolheu não ter autoridade sobre a vida dele. Você escolheu não mandá-lo fazer algumas coisas que ele tinha total condição de fazer. Você escolheu também. Amém? Diga amém. Misericórdia. Nós somos assim. Ele tem escolhas e você também tem. É isso aí. E continue me amando. Mas vai ter uma hora que eles vão fazer escolhas. Joqué pega o junco. Agora bem calma. Pega algo que ela tem à mão. O que você tem à mão, irmã? Irmão, autoridade dada por Deus. Oração, Bíblia, joelho, para clamar, disposição, força, ousadia.
promessa. Lute por você mesma. Lute por você mesma, por você mesmo. Lute por sua família, lute por seus filhos, lute por seu casamento. O inferno achou que Moisés ia morrer. Mas Moisés saiu do Nilo e voltou para os braços da sua mãe. Depois você lê o resto da história. O inferno achou que tinha a última palavra. Mas o nosso Deus, ele sempre vai ter a última palavra. Do Nilo, onde havia um decreto de morte, ele sai com vida. O inferno não sabe o fim da nossa história. Ele vai continuar tentando do jeito dele. Ele vai continuar fazendo. E nós vamos continuar vencendo cada batalha, porque nós temos o Senhor. Enquanto o inferno se levanta, enquanto a situação parece que irá nos afogar, enquanto o Nilo parece que irá nos tragar, eu e você podemos declarar assim, como está escrito em Isaías 43:1. Mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você. Pastor, sobe, por favor, para orar. Você é meu. Quando você atravessar as águas, quando parecer que o Nilo, quando parecer que o decreto está diante de você, o versículo 2 diz assim: eu estarei com você. Parece que vai afogar? A palavra diz assim: eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, ele não encobrirá você. Essa é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. E o Salmo 124:2, que é o que eu vou finalizar aqui contigo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, lá teve ataque de tudo quanto é lado, e nós sofremos ataques aqui de tudo quanto é lado. Eles já nos teriam engolidos vivos. Lá tinha jacaré, crocodilo, quando se enfureceram contra nós. As águas do Nilo, do mar da vida, as águas turbulentas, elas teriam nos afogado. Mas bendito seja o Senhor, que não nos entregou, aleluia, para sermos dilacerados pelos dentes dele. O nosso socorro, quem sabe completa. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O rio de hoje é o Nilo. O rio de hoje é um rio que tinha um decreto de morte, mas Deus, ele transforma todo o decreto sobre a nossa vida, porque ele transforma qualquer situação. O convite de hoje é para que você mergulhe em águas profundas, em direção à santidade. A cada rio da Bíblia, mais intimidade e santidade e conquista no Senhor. A vida e morte no Nilo depende de quem você está ouvindo, depende de quem você está obedecendo. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Eu queria adorar contigo e o pastor vai subir aqui para nós orarmos nessa noite. Eu queria dizer que quando nós obedecemos ao Senhor, há uma fonte de vida que jorra sobre as nossas vidas. E esse rio, ele traz alegria que não depende das circunstâncias. E quando há decreto de vida, eu e você podemos glorificar e adorar e bendizer. Senhor, muito obrigada. Me ajuda a viver de acordo com o que diz a tua palavra.
Eu quero mergulhar. Eu quero viver. Eu quero adorar. Eu quero dizer o que diz o Senhor. Eu quero compactuar com o que diz a tua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.